Relatos reais, experiências que desafiam a lógica, histórias contadas por quem viveu o inexplicável. Bem-vindo ao quadro Aconteceu Comigo. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Eu sempre fui uma garota que gostava de trabalhar. E quando surgiu a oportunidade de cuidar de um menino chamado Vinícius, fiquei radiante. A proposta parecia perfeita. Eu chegava no meio da tarde, recebia o Vinícius quando ele voltava da escola e ficava com ele até a mãe chegar, por volta das 8 da noite. O pagamento era ótimo. A rotina parecia tranquila, quase boa demais para ser verdade. Mas no meu primeiro dia percebi que aquele trabalho não era como qualquer outro. Algo sombrio me aguardava naquela casa, algo que mudaria minha vida para sempre. Assim que entrei na casa, percebi um senhor parado na cozinha. Ele era baixo, muito idoso, com a pele enrugada e os olhos fundos que me acompanharam por alguns segundos. Não disse uma única palavra. Apenas virou-se lentamente, caminhou em silêncio pelo corredor e desapareceu dentro de um dos quartos, fechando a porta sem emitir som algum. Aquilo me deixou desconfortável. A mãe do Vinícius nunca tinha mencionado que outra pessoa morava ali. Mas no fundo, eu tentei me convencer de que talvez fosse algum parente e que não me atrapalharia em nada. Eu precisava daquele trabalho. Nos dias seguintes, a rotina se repetia de forma quase ritualística. Eu chegava, o senhor me lançava um olhar rápido e, sem pronunciar uma sílaba, voltava para o mesmo quarto. Tentei perguntar a Vinícius quem era ele, mas o menino era pequeno demais para dar uma resposta clara. Só queria brincar, correr pela casa, gastar energia como qualquer criança. Com o tempo, acabei me acostumando àquela estranha presença silenciosa. Ainda assim, havia algo errado. O ar dentro da casa parecia sempre mais frio do que do lado de fora, como se a atmosfera carregasse um peso invisível. Nada fora do normal acontecia, até que, de repente, as coisas começaram a mudar. E foi aí que o verdadeiro terror começou. Depois de algumas semanas, ele mudou. O velhinho deixou de se trancar no quarto e passou a me observar. Ficava parado na fresta da porta, imóvel, os olhos fundos fixos em mim por longos minutos. Aquele olhar vazio me atravessava como gelo, e um arrepio sempre percorria minha espinha. O ambiente da casa parecia cada vez mais gelado, mesmo nos dias mais quentes. Eu tentei ser educada, falei, oi. Perguntei se estava tudo bem, mas ele nunca respondeu. Apenas me encarava em silêncio e depois desaparecia no quarto outra vez. Eu já estava aterrorizada. Mas o que aconteceu em seguida foi muito pior. Foi nessa época que os barulhos começaram. Numa noite, pouco antes da mãe do Vinícius chegar, um som estranho começou a ecoar do quarto onde o velhinho sempre entrava. No início era baixo, quase imperceptível, como se algo estivesse arranhando a porta por dentro. Mas a cada minuto, o ruído se tornava mais alto, mais agressivo, como unhas arrastando desesperadamente contra a madeira. Eu estava na sala com o Vinícius tentando disfarçar o medo, mas meus músculos travaram. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro e eu só consegui me encolher no sofá, abraçando o menino contra mim. Ele, inocente, parecia não entender nada, mas ficou em silêncio como se também sentisse que havia algo errado. O som mudou. Os arranhões deram lugar a batidas secas, fortes que estremeciam a porta e ecoavam por toda a casa. Foi então que ouvi um murmúrio. Não era bem uma voz, era algo abafado, distorcido, como se alguém tentasse falar do outro lado. Eu não conseguia entender as palavras, mas sabia que era um chamado. O pânico tomou conta de mim. Cada segundo que passava aumentava a certeza de que aquela porta iria se abrir. E eu não estava preparada para ver o que sairia dali. Os dias foram passando, e as coisas só pioravam. Até que uma noite, já tomada pelo medo e pela dúvida,
criei coragem para perguntar. Assim que a mãe do Vinícius chegou e abriu o portão, eu corri até ela e, sem pensar muito, perguntei quem era o senhor que vivia no quarto, se ele estava bem. No mesmo instante, ela parou, me olhou de um jeito estranho e respondeu com firmeza que naquela casa só moravam ela e o Vinícius. Um arrepio tomou conta do meu corpo, como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Eu insisti, quase desesperada, dizendo que sempre via um homem na cozinha quando chegava e que ele me observava antes de se retirar para o quarto. Ela me encarou com incredulidade, como se eu estivesse enlouquecendo, e repetiu que não havia mais ninguém naquela casa. Tentei convencer ela a entrar comigo no quarto. Já irritada com a minha insistência, ela foi até a porta, abriu de repente e me mostrou o interior. O quarto estava completamente vazio. Nenhum sinal de que alguém vivia ali, mas algo fez meu coração parar por um instante. Na parede, pendurado, havia um quadro antigo, empoeirado, e nele estava o retrato do mesmo senhor que eu jurei ter visto caminhando pela casa todos os dias. Apontei para o quadro e disse com a voz trêmula: "É ele." A mãe do Vinícius seguiu meu olhar e, ao reconhecer a imagem, ficou assustada. Começou a chorar e me contou que aquele homem era o pai dela, que havia passado por momentos de muita tristeza e acabou falecendo naquele mesmo quarto. Naquele instante, tudo fez sentido. O velhinho que eu via não estava mais entre nós. Ele parecia preso ali, como se sua presença fosse um reflexo do que havia ficado para trás. O olhar que me seguia não era de ameaça, mas de dor e aviso. Era como se o passado, cheio de sofrimento, se recusasse a desaparecer, deixando apenas sua lembrança entre aquelas paredes. Essa experiência me mudou para sempre. Ela me fez questionar o que é real e o que permanece invisível. Quem me aterrorizava não era o velho em si, mas a presença dele. A certeza de que algo preso naquela casa ainda observava cada movimento meu. Hoje, quando sinto um arrepio percorrer minha espinha, lembro do olhar dele e não consigo deixar de me perguntar: e se ele nunca encontrou paz? E se ainda está ali, escondido nas sombras, esperando silenciosamente por alguém para cruzar seu olhar de novo? Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.